meninas, tudo bem? Então, hoje nós estamos começando em outro visual, num dia lindo, né, de céu azul, aqui perto da minha casa. Então, nós fizemos uns conteúdos do Dia das Mães, né? Aqueles trabalhos para o Dia das Mães. Agora nós vamos entrar numa outra fase. Eu vou entrar numa fase do conhecimento do patchwork, tá? Para vocês conhecerem o patchwork, o material e como a gente faz, né? Toda aquela fase inicial, tá? Do preparo do patchwork, tá bom? Então hoje nós vamos começar a entender qual é a diferença do patchwork e da costura criativa, tá bom? Então vamos lá comigo. Então vamos lá, vamos começar a nossa teoria aqui um pouquinho, né? O que é então patchwork e costura criativa, tá? Então, o patchwork, escrito mesmo no dicionário, quer dizer assim, trabalhando com retalhos, tá? Unindo retalhos. Na época dos faraós, antigamente, né? Eles faziam muito tapetes e túnicas. E essas túnicas, elas eram usadas para proteger daquelas armaduras, né? Que eram muito pesadas, machucavam muito. Então, eles usavam para fazer isso daí, tá? E aí, veio... O patchwork veio vindo, né? Veio da Europa, aí veio para as Américas, né? Mais nos Estados Unidos e Canadá que começou aquele patchwork com técnicas, sabe? Então, eles uniam os retalhos e aí faziam umas técnicas em relação a motivos patrióticos, né? Temas familiares. E isso, assim, era muito passado de mãe para filha. Então, por isso que falam mais de mulher, porque a mulher sempre ficava mais em casa, né? Então, elas teciam isso. Então, era feito o tear, aí elas uniam o tecido, as partes dos retalhos, né? E aí se produzindo. Então, aí continuavam ainda fazendo colchas. E aí foram aí que elas inventaram as técnicas. Teve aquela técnica como é que fala? Da Jardim da Vovó, aquela pata de urso, aí teve aquela estrela do Texas, né? Porque como era mais ligada nos Estados Unidos, né? Então, a estrela do Texas. Então, eles foram criando, tá? E aí, quando a máquina de costura caseira, né, foi patenteada mesmo, né, o OLFA, ligado a essa parte da máquina de costura, a gente precisava de coisas assim mais precisas. Então, aí, o OLFA criou o cortador, aquela placa de base, a régua, né, a gente conhece bem o OLFA, né, e a gente sabe que é um material muito bom, né, da OLFA, né. Então, aí ele criou, depois, com o tempo, foi criando, né, bastante instrumentos para a gente poder fazer o patchwork, né? Então, e aí foi surgindo mais técnicas. Então, o patchwork, o que é? São unir os retalhos, então foram surgindo as técnicas, tá? E aí, o que é a costura criativa? A costura criativa, o patchwork faz parte da costura criativa, né? Então, quer dizer, você não precisa fazer uma técnica para fazer a costura criativa, tá? Mas você também pode fazer uma técnica e fazer a costura criativa. A palavra mesmo certa seria assim, eu até no começo, eu falava isso, até surgir a palavra costura criativa, eu falava assim, muito assim, o patch utilitário, né? Então, a gente aplicava o patchwork e daí saíam produtos, né? Como bolsas, nécessaire, tá? E aí foi abrindo um caminho muito grande para todo mundo, assim, principalmente para as pessoas fizeram disso o seu trabalho, o artesão fez disso a sua profissão, né? Então, qual é a diferença entre uma e outra? Eu acho assim, o patchwork são as técnicas. E a costura criativa, ela é uma parte do... Então, você faz o patchwork para poder fazer... para fazer a costura criativa. Nem sempre você precisa usar uma técnica. Você uniu um retalho e fez o patchwork, e fez o produto. Então, quer dizer,
só unir o retalho já é o patchwork, né? Não teve uma técnica específica, né? Existe, tipo, milhões, aquele crazy, você junta um monte de tecido e faz um produto, tá? Então, a diferença das duas é isso, tá? Então, elas fazem parte, elas estão juntas, tá? O patchwork e a costura, elas seguem juntas, tá? Então, eu acho que é isso, a diferença das duas, tá bom? Então, vamos lá, vocês agora me curtem aí no canal, se inscrevam no nosso canal aí do YouTube, tá bom? E vão me seguindo aí que a gente vai tendo bastante novidades por aí agora, tá bom? Nessa outra fase. Não vou deixar de dar os meus projetos também, vai ter os projetos também, mas nós vamos também ter um conhecimento e aprendendo o começo do patchwork, tá bom? Então vamos lá, gente. Um beijão pra vocês, até o próximo vídeo, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos lá. Começar. Você quer que a gente pergunte? Você não quer que a gente pergunte? Durante o vídeo, vai se deixar, porque aí já vai editar, se você quiser que a gente pergunte, aí a Bia vai editando na hora que, pra não aparecer nossa voz. É assim, a gente pergunta e você espera tipo 2 segundos, aí você coisa, pra poder tirar a pergunta. Você respira, um exemplo. Se eu perguntar assim, dona Ivy, quantos anos você tem? Pensou muito, hein, pra falar, hein? Pensou muito pra falar. Você vai deixar o cara falando?